Ó Deus querido, para que todos aqueles, ó Pai, onde estiver nesse momento, através do Teu Espírito Santo, ó glória, possa sentir a Tua presença, Senhor, para que o Senhor, nesse momento, ó Pai querido, possa alcançar, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão nas cadeias, Senhor, aqueles que estão nas cracolândias, aqueles que estão nas praças, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão nas drogas, Senhor da glória, na Tua onisciência, na Tua onipresença, aleluia, o Senhor pode alcançar a todos, pois sabemos que o Senhor é Deus de misericórdia, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor não veio para condenar, mas sim para salvar. Sabemos, ó Deus, que nada é impossível, Senhor, para Ti, ó Pai, aleluia. Portanto, ó Deus querido, realiza, Senhor, nesse lugar aquilo que Te apraz, somente a Tua vontade e o Teu querer. Alcança, Senhor, as famílias, ó Pai querido, deste povo, desta igreja, Senhor da glória, e faz o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Podeis acertar glorificando o nome do Senhor. Eu quero pedir para o pastor me acompanhar no hino. Glória a Deus. Eu quero louvar com a igreja o hino da harpa. Aleluia. De número 515. Aleluia. Glória a Deus. O hino bem conhecido da igreja. Glória a Deus. Deus colocou no meu coração louvar esse hino. Aleluia. Nessa noite. E vamos louvar o Senhor. Você que tem harpa, tome posse aí da sua harpa. Aleluia. E vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se pelos vales peregrino vou andar, ou na gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Sei Cristo comigo vai, e naquele que consolei comigo lá. É grato servir a Jesus e vai, sei Cristo comigo vai, sei lá.
Louvado seja o nome do Senhor. Cristo tem que ir conosco, né? Glória a Deus, Não estou aleluia. impondo isso a Cristo. Eu estou dizendo que nós necessitamos que Cristo vá conosco. Aleluia. Que Cristo ande conosco. Que Cristo esteja conosco. Porque sem Cristo não somos nada. Por mais que achamos que somos alguma coisa, não é verdade? Mas sem Cristo nós não somos nada. Somos sim aquilo que Ele determinar, aquilo que Ele ditar, aquilo que Ele dizer. E aí seremos pelo poder de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos, irmãos, nessa noite de campanha, nesta carta do apóstolo Paulo, onde Paulo ele começa a se apresentar para aquele povo. Glória a Deus. E nós percebemos, irmãos, que Paulo ele tem todo o cuidado de aqui ele dizer e mostrar àqueles irmãos o quanto ele é confiante em Cristo, o quanto ele serve a Deus. Portanto, ele diz claramente aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele declara que é servo de Deus. Nessa noite, quem declara isso? Quem pode declarar que é servo de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós vemos, irmãos, no mundo, aleluia, onde muitos cristãos nessa noite, eu estou pregando para crente aqui, irmãos, todos são crentes aqui nessa noite? Todos? Tem alguém aqui ainda que não aceitou Jesus? Todos são crentes, todos aceitaram Jesus, então eu posso pregar para crente. Glória a Deus. Na verdade, porque existe culto, irmãos, que você precisa pregar para pessoas que não são crentes. E aí você tem que saber como mencionar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, depois de falada, ela é muito forte, ela tem um poder muito grande. Isso no mundo espiritual, quanto no carnal, isso quando nós falamos, né? Então existem momentos em que você pode falar. Dependendo da situação que a pessoa esteja naquele momento, ela pode ter uma interpretação diferenciada daquilo que é a palavra de Deus, pois nós sabemos que a palavra de Deus não muda, é uma só, não é verdade? Mas nem todo mundo está preparado para aceitar a palavra de Deus forte como é, dura como é, não é verdade? Então eu quero ter a certeza nessa noite que vou estar pregando para crentes nesse lugar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no mundo em que nós vivemos hoje, pastora, aleluia, os cristãos, muitos cristãos, dependendo em lugares que estão, né, se acanham, ficam com medo ou arredios até de falar que servem a Deus, que são evangélicos, né? Porque nós sabemos que somos atacados diariamente, apontados diariamente, mas uma coisa nós não podemos negar em lugar nenhum, que somos servos de Deus. Aleluia. Não é verdade? Nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Cristo, de falar que Jesus Cristo salva, cura, batiza e liberta. Não é verdade? Pois entendemos, irmãos, assim como a palavra de Deus diz, que nós somos mensageiros dessa palavra, que nós somos mensageiros de Cristo. E o que é um mensageiro? O mensageiro é aquele que leva a mensagem, não é verdade? Para quem quer receber. Não é verdade? E esse mundo, ele está dessa forma. Pessoas estão carentes de receber a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus com entendimento, com sabedoria, vinda do Espírito de Deus, não do homem, mas sim do Espírito de Deus. Então, aonde você estiver, no seu trabalho, na escola ou em qualquer lugar, não se acanhe, não tenha medo, diga, né, bravamente que é servo do Senhor, que serve ao Deus vivo, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor, que serve ao Deus que pode todas as coisas. Um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus onisciente, não é verdade? Então nós devemos anunciar esse Evangelho, não podemos ficar arredios, ter medo de falar. Eu falo isso porque eu trabalho com o público, eu sou motorista de aplicativo, agora estou exercendo há um tempo já, e sempre que eu não tenho a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas no carro, eu acho uma forma, ou seja, Deus me dá uma forma para que eu ali comece a falar do amor de Cristo. Não é fácil, nós sabemos, identificamos, né, pessoas quando estão carentes, que querem ouvir a palavra de Deus, e pessoas que não adianta você nem falar de Deus. Entra pessoas no carro e se você falar de Deus, ela abre a porta e sai do carro. Então é melhor nesse momento, porque a gente entende que esse não é o momento, a pessoa não está, né, espiritualmente pronta para ouvir a palavra de Deus. E aí o Evangelho do Senhor, a Bíblia nos diz que é jogar, né, pérolas aos porcos, não dizendo que eles sejam porcos, não é verdade? Mas nós entendemos isso.
Então, sempre quando tenho uma oportunidade, eu falo do amor de Cristo. E assim também a igreja do Senhor, os irmãos que estão aqui, pastor, mas eu não sei pregar, não é necessário, né? Não é necessário, basta você falar do amor de Cristo, que Ele sabe, que Ele liberta, na verdade, com a sabedoria que vem de Deus. Então Paulo, ele faz questão de aqui ele dizer, com todas as letras, que ele é servo de Deus, que ele pertence a Deus. Na verdade, ele vai continuar aqui na sua narrativa, aqui falando de Jesus Cristo. E Paulo vai chegar, então, no ponto exato desse versículo, no qual ele deseja, anseia de estar ali com os irmãos de Roma, para lhe cultuar com os irmãos, para lhe falar de dons espirituais, para lhe cultuar junto com ele. E Paulo diz no verso de número 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Nele quem? Jesus Cristo. Ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então se prepara. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o justo viverá da fé, então se prepara. Glória a Deus, porque a notícia, irmão, que eu tenho, e a notícia que o mundo nos apresenta, para quem é espiritualmente, para quem enxerga as coisas, sabe, para quem vê o mundo como está, isso não nos dá uma perspectiva de dias bons. Sim ou não? Louvado seja Deus. Eu tenho dito que nós já vivemos aí o princípio das dores. É esse o tempo que nós estamos vivendo. Né? É como se a gestante estivesse tendo ali as suas primeiras dores, né? Para ter a criança, né? Para assim dar a luz. Então esse é o momento que nós vivemos no mundo, esse é o momento que a igreja vive no mundo, né? As primeiras dores. Então nós veremos coisas piores do que nós já estamos vendo. E olha que nós estamos vendo coisas terríveis, não é verdade? Nós estamos vendo aí situações que lá atrás, né, no meu tempo de criança, né, misericórdia, né, até mesmo em questão de pais e filhos, filhos e pais, né, na questão familiar, na educação familiar, não é verdade? No meu tempo, por exemplo, se a gente levantasse de manhã e não desse bênção para o meu pai, né, era um bom motivo de tomarmos um puxão de orelha, não é verdade? Tinha que dar a bênção, hoje já não se vê mais isso, não é verdade? Hoje é difícil um filho chegar até o pai e a bênção para ele. A bênção não. Não, o filho olha e diz, e aí, coroa, de boa? Sim ou não? Né? Chega na mãe, a mesma coisa, e aí, coroa, como você está? Né? Não tem mais aquele respeito. Não sei se isso eles entendem hoje, que é um modo afetivo, o respeituoso, né? Mas eu entendo que não. Na verdade, eu entendo que não, eu entendo que a educação durante esses anos ela tem defasado muito. Na verdade, o irmão ali trabalha em escola, pastor, né? Na verdade, então ele sabe muito bem disso, que a falta de respeito é grande. Então muitas coisas mudaram e muitas coisas ainda hão de mudar. Na verdade, a igreja do Senhor passará por períodos terríveis, né? Não existe ainda perseguição, pelo menos aqui no Brasil, por mais que a mídia fale, pessoas falem que a igreja do Senhor está sendo perseguida aqui no Brasil, ainda não. Nós temos ainda a liberdade, né, de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor, de glorificar o Senhor, de louvar o Senhor. Na verdade, você pode dobrar o seu joelho na praça, você pode dobrar o seu joelho na rua, onde você quiser ir orar. Você pode levantar as mãos numa praça e orar, na rua e orar. Ninguém vai te impedir, ninguém vai te apedrejar, ninguém vai te levar preso, não é verdade? Então nós não temos ainda essa perseguição que já está sendo falada por aí. Existem alguns países que sim, a igreja do Senhor já está passando por perseguições. Muitos cristãos estão sendo levados à morte, sim, é bem verdade, mas aqui no Brasil nós ainda temos, né, essa liberdade de adorar. Então, adore o Senhor por isso. Enquanto você tem tempo, a palavra do Senhor diz que busca o Senhor enquanto se pode achar. Ainda nós temos essa oportunidade de buscar o Senhor livremente, de nos expressar da melhor maneira possível. Não é verdade? Então, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus, para falar do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor. As igrejas, irmãos, elas têm se retraído quanto a isso. Talvez com medo de retaliações, né? Talvez com medo de
talvez com medo de, politicamente falando, aí, de verbas serem negadas, de proibições, mas a igreja do Senhor não se nega, irmão. A igreja do Senhor não se vende, a igreja do Senhor não se corrompe, não se entrega. Quando eu digo igreja, eu digo eu e você. Somos nós. Nós não se entregamos, nós não nos corrompemos, nós não nos vendemos, né? Então precisamos disso. Precisamos falar do amor de Cristo. Precisamos anunciar esse evangelho como nunca. Jesus está voltando. Nós não temos mais o que esperar. Enquanto pregamos aqui, enquanto adoramos aqui, muitas pessoas partem sem a salvação. Muitas pessoas são levadas sem a salvação. Talvez alguém que você conhecia teve a oportunidade de falar do amor de Deus a ele, não falou, talvez por ser seu amigo demais, ou talvez porque aquela pessoa não aceitava, enfim, mas você perdeu uma oportunidade, assim como eu também. E nós carregamos sobre nossas vidas, foi nos imputado isso, foi nos colocado isso, né, de sermos mensageiros da palavra de Deus. E esse é o tempo, dentro dos nossos lares, dentro da escola, dentro do trabalho, para o seu amigo que você mais ama, né? Sempre tem, né? Puxa vida, essa é a minha melhor amiga e nunca falou de Jesus. Essa é a minha melhor amiga e nunca trouxe para a igreja. Essa é a minha melhor amiga e nunca chamou ela para ler a Bíblia. Chama para ir no cinema, né? Chama para ir no shopping, chama para passear, chama para comer um cachorro quente. Aleluia, oh glória. Mas nunca chamou para ler um versículo da Bíblia, nunca mostrou a ela. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Nunca mostrou, e é sua melhor amiga. Tem crentes, irmãos, que nunca pegou na Bíblia para se reunir em casa e mostrar para o seu filho a palavra de Deus. Mostra algo no Instagram, um vídeo no TikTok que é engraçado, né? Mostra algo no WhatsApp, mas a Bíblia nunca pegou para mostrar para o filho. Olha, isso é interessante, veja o que Jesus diz. Sim ou não? O pastor está sendo duro. Oh glória. O pregador está pegando pesado, mas é a realidade, irmãos. Eu gosto de pregar a realidade. Eu sei que tem pessoas aqui que sabem disso, sabe? Eu sei que tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. A transformação começa no seu lar, dentro da sua casa. Oh glória, o seu filho cresce, aleluia, sendo a sua responsabilidade. Ele aprende aquilo que você ensina. Então a Bíblia diz: ensina os teus filhos aonde? Ensina os teus filhos aonde? Irmãos, eu vou contar algo. Aqui no Campo dos Alemães, no próximo domingo, teve um reboliço. Foi feita aí uma festa para as crianças. Os irmãos que moram aqui nas proximidades sabem disso. Veio um MC, né, que é de São Paulo, que já era do Campo dos Alemães, inclusive famoso, né? MC Paiva, tem não sei quantos mil seguidores, oh glória. Jesus tinha 12 discípulos e fazia diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra dele segue hoje até, não é verdade? Então trouxeram esse menino, né? E a prefeitura liberou esse evento, depois não liberou o alvará. Mas mesmo assim eles fizeram, né? Eles fizeram o evento. E daí a polícia chegou depois, impediu, e houve correria, a polícia dispersou a multidão com bomba de gás, lacrimogêneo, e tinha crianças naquele lugar, inclusive criança que se feriu. Agora eu pergunto aos irmãos, aonde que o pai e a mãe têm, ou está com a cabeça, ou está com o juízo, para levar uma criança, um filho, no fluxo ou no show de MC? Hã? Mas a polícia não podia fazer isso, mas não era o lugar para estar criança, irmãos. Aquilo não era festa de criança. Aquilo não era festa de criança, então não deveria ter criança lá. As mães não deveriam ter levado seus filhos para lá, né? Que fossem os adultos, né? Os adolescentes talvez, mas criança. Então a Bíblia, irmãos, ela é bem taxativa quando ela diz: ensina os teus filhos no caminho que deve andar. Os filhos são responsabilidade sua. Sabia que na Bíblia diz que você vai dar conta do seu filho a Deus? Mas Senhor, ele se rebelou. Ele não quer saber, é desobediente. Mas mesmo assim você vai ter que dar conta. Mesmo assim você vai ter que dar conta a Deus do seu filho. Por onde seu filho anda, o que seu filho fez, o que ele faz, como ele está. Então já começa por aí, né?
Já começa por aí, dentro de casa. Dentro de casa. É por isso que eu estava falando, irmãos, que a educação mudou muito, porque relaxamos com a educação dos nossos filhos. Sabe? Se o meu filho não quer ir para a igreja, eu não vou insistir. Não, você deve insistir. A Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que deve andar. Né? Deus te colocou como autoridade sobre a vida do teu filho. Não é teu filho que manda em você, é você que manda no teu filho. Não é teu filho que te ensina e que educa, é você que educa o seu filho. E o que vivemos nesse mundo é diferente. Os filhos estão educando os pais. Os filhos estão mandando nos pais. E aí haja joelho, pastora, para orar. Haja joelho para orar, para Deus trazer de volta. Sabe? Se lá atrás nós não fizemos a nossa parte. Eu falo isso, irmão, porque eu tenho filho e eu sei o trabalho que tem. Sabe? E nunca deixei de falar de Deus. Mesmo assim, nem todos estão na presença do Senhor. Mas eu tenho a consciência que a minha parte eu fiz. E mesmo assim eu continuo orando, entregando eles nas mãos de Deus. Mas não deixei de fazer a minha parte. E eles sabem disso. Não é verdade? Então nós não podemos negar esse evangelho. Paulo diz que não se envergonha. Sabe, na escola, se o seu filho dizer: olha, o meu pai é crente, quase nem fala, com medo, né? Com medo. Ele fala assim: você vai fazer o quê? O seu amiguinho fala no domingo, né? O seu amiguinho fala para você: vai fazer o quê no domingo? Meu pai é crente. Meu pai é crente. Nossa, seu pai é crente. Aí você, né? Tem que ensinar o filho a dizer assim: meu pai é servo de Deus, e eu vou para a igreja adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vou glorificar o Senhor, né? Juntamente com ele. Não é verdade? Isso é não se negar ao evangelho, irmãos. Na escola precisa disso. As crianças precisam saber disso. Não é verdade? Algo que acontece nas igrejas. Os irmãos me perdoem, mas eu vou falar. Por exemplo, a criança está fazendo bagunça, está fazendo barulho. O que o pai faz? Dá o celular para a criança. Meu Deus. Na igreja. E a criança fica ali o tempo inteiro jogando. E ela nunca vai ouvir o pregador está pregando. Ela nunca vai ouvir o hino da harpa. Que poucos sabem hoje o hino da harpa. E eu digo até os adultos, irmãos. São poucos que sabem hino da harpa. A não ser aqueles 3 que abrem o culto, sabe? Mas poucos hinos se sabem da harpa. Aí dá o celular para o filho, porque o filho não fica quieto. Está errado, irmãos. Aleluia. Está errado. Glória Aqui é a a Deus. igreja, aqui é lugar de adorar, aqui é Aleluia, lugar de Pai. ensinar o seu filho. Aleluia. Aqui é o lugar de mostrar o quanto ele é importante para Deus. Aleluia. O quanto ele depende disso aqui para ser um homem de verdade, para ser honrado. Glória a Deus. E aí nós perdemos esse tempo, esse momento, né? Quando ele está bagunçando, entregamos o celular para ele. Não, irmão, não faça isso. Senta ele do seu lado, explique isso lá na sua casa. Fala para ele assim: olha, em casa você mexe no celular, lá na igreja não, na igreja você adora, juntamente com a mamãe e com o papai. É verdade? Porque a Bíblia diz assim: olha, escuta, que os ouvidos ouçam o quê? O que o Espírito diz a quem? E como é que seu filho vai ouvir, irmão? O Espírito de Deus falando. Se ele está com uma tela de celular na frente. Já basta o tempo que fica em casa, né? Já basta a sujeira do mundo que ele absorve o dia inteiro. Então isso aqui é tempo é momento, é poucos minutos de adorar. De ouvir a palavra. Glória a Deus. Né? De entender o que Deus quer conosco. Aleluia. Não é verdade? Então Paulo começa a falar sobre isso. E a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Oi? Não entendi, irmãos. A fé vem pelo quê? Ah, então, tá vendo? Se você não ouve, irmão, você não tem fé. Como que eu vou acreditar em algo que eu nunca dei ouvidos? Que ninguém nunca me falou? Que eu nunca parei para pesquisar para ver se é verdade? Que eu nunca fiz um estudo, uma pesquisa maior? Não é porque o pastor prega, o pregador prega,
sabe? Que você vai deixar de conferir aqui. É dever seu, é obrigação sua para que a palavra de Deus não se torne uma heresia na sua vida. Então, tudo aquilo que o pregador está pregando, tudo aquilo que o pregador está dizendo, confira na Bíblia. Olha na Bíblia se é verdade. Porque tem muitos pregadores aí, irmãos, falando um monte de baboseira, um monte de besteira, sabe? E tem muito crente pulando, sabe? Salteando, glorificando, sabe? Algo que não é de Deus. Não estou aqui para falar de profeta, de pessoas que entregam profecias, que revelam, porque isso é de Deus. Se Deus me mostrar, se Deus me revelar, eu vou falar. Vou repetir, se Deus me mostrar, me revelar, eu vou falar. Se Deus me mostrar, senão eu não vou falar. Senão eu não vou revelar. Revelar o quê? Não tenho nada para revelar, Deus me falou, não. Sabe? Então nós devemos prestar atenção nisso. A fé vem pelo ouvir o que é a palavra de Deus. E como é que a gente ouve, entende, compreende a palavra de Deus? Lendo essa escritura. Né? Ouvindo o que o pastor fala e conferindo. Glória a Deus. Né? O pastor está pregando, o pastor está ensinando, você está indo. O pastor não entendia essa parte, o pastor vai te explicar. Mas você mostrou interesse nisso. Como você quer mudança, irmãos? Se você não ouve. Como você quer ter fé? Se você não entende, se você não conhece o dono da fé, se você não tem intimidade com o dono da fé, Aleluia. Se você não falou com o dono da fé hoje, com aquele que pode todas as coisas, sabe? Ele fala o tempo inteiro com você, em todo momento. Agora é preciso saber se você está com os ouvidos saturados para todo momento ouvir a voz de Deus. Aí você diz lá na sua casa, onde eu vou para a igreja porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Pega a Bíblia na sua casa, Deus vai falar com você. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus vai falar contigo, aonde você estiver. Deus fala todo o tempo e não para. Basta você dar lugar, basta você querer. Você tem uma Bíblia, né? Então você pode ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Temos fé para tudo. Temos fé para todas as coisas. Temos fé para comprar carro e compramos. Temos fé para comprar casa e compramos. Né? Temos fé para comprar alimento, compramos. Temos fé para trabalharmos e trabalhamos. Temos fé para ser justos. Temos fé para ser justos. E a Bíblia diz: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Você não está vendo o irmão fazendo boas ações, sabe? Mas você tem fé, não é verdade? Você não está vendo o irmão curando, mas você tem fé. Você não está vendo o mais além, Deus operando, Deus trabalhando, mas você tem fé. E a Bíblia vai dizer que basta a fé do tamanho do quê? De uma carreta gigante, né? Não? A fé do tamanho do quê? Basta isso para Deus fazer o extraordinário na sua vida. Basta isso para Deus realizar o impossível na sua vida. Basta isso para Deus transformar a sua história, mudar a sua vida, sabe? Porque nós falamos assim para Deus: Senhor, muda a minha vida. E Deus diz: vou mudar quando você deixar eu entrar. Vou mudar quando você deixar eu operar. Vou mudar quando você deixar eu tirar a sujeirinha debaixo do tapete. Aleluia, Pai. Eu vou deixar. Prova isso, pastor. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Deus está querendo mudar. Educadamente, como sempre foi. E se alguém abrir a porta, o que ele faz? Deus vai fazer a mudança, Deus vai fazer a transformação. Sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.
É necessário, irmãos, você querer a ação de Deus na sua vida. Não adianta você dizer assim: Senhor, eu quero mudança. Senhor, faz mudança. Senhor, faz transformação. Sabe, você não deixa Deus operar. Você não dá lugar para Deus trabalhar. Você não aceita. Você não quer deixar algo que para você é proveitoso, que para você é bom, que para você te agrada. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Olha para cá, igreja, por favor. Nem tudo aquilo que te agrada tem agradado a Deus. Aleluia. Nem tudo aquilo que nos agrada tem agradado a Deus. Nem tudo aquilo que teus olhos veem, sabe, são bem vistos por Deus. Nem tudo aquilo que você fala é bem ouvido por Deus. Então é necessário, irmãos, para que haja a transformação, a mudança verdadeiramente, sabe, você abrir o coração, para que Deus possa fazer o impossível na sua vida. Através dessa mudança na sua vida, Deus vai operar na vida do seu esposo, Deus vai operar na vida do seu filho, Deus vai operar na vida do seu filho. Porque a Bíblia diz assim, ó, que a oração de um pode o quê? Mas tem que ser justo, irmãos. Aleluia. Mas tem que ser adorador. Glória a Deus. Sabe? Mas tem que ter fé. Tem que dar lugar ao Senhor. Tem que abdicar das coisas do mundo. Sabe? Tem que sacrificar a Cristo. Tem que obedecer a Ele. E a Bíblia diz que é melhor obedecer. Oh, glória, é melhor obedecer do que sacrificar. Então começa, aleluia, a obedecer a Cristo para que a mudança aconteça. Aleluia. Deus não vai fazer nada na tua vida se você não deixar, se você não permitir, se você não dar lugar, se você não deixar as coisas do mundo de lado. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Eita, Oh, glória. Aleluia, Jesus. Então começa a pensar nisso. Começa a entregar verdadeiramente a sua vida a Cristo. Começa a pedir para Ele, porque Ele pode fazer a mudança que você necessita, mas você precisa querer. Glória a Deus, aleluia. Não da boca para fora. Não da boca para fora. aleluia. O justo viverá da fé. Então começa a usar a sua fé, Eita, Jeová. para que Deus comece a operar, para que Deus comece a transformar a sua história. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Tem muitos aí, irmãos, dizendo que é cristão. Eu sou cristão. Sabe, eu sou evangélico. Mas nós sabemos, irmãos. Será que é mesmo? Será que tem sido mesmo? Ser crente não é brincar de ser crente, irmãos. Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, como será? Olha, o pastor está criticando, está falando, mas ele não me conhece. Não mesmo, irmão, mas Deus se conhece. E a Bíblia diz pior. Deus, aleluia. A Bíblia diz mais forte ainda, que antes de você nascer, antes de você ser gerado, então não há nada que você possa falar para Deus com desculpa que Ele vai aceitar, porque antes Ele já sabia. Aleluia. Glória. E aí, o pastor está falando demais agora? É, papai. E aí, o pastor está criticando agora? É forte, pai. Antes de você ser gerado. Então veja como isso é importante, irmão, e perigoso para a sua vida, sabe? Porque tudo que você promete a Deus e não cumpre, olha lá o que você vai prometer para Deus, olha lá o que você vai dizer para Deus. Ele já sabe. Ele já sabe. Então é melhor que diga e cumpra, irmãos. Então é melhor que diga e cumpra. Sabe, se você não pode, pede força para Deus que Ele te capacita. Amém. Glória a Deus. Né? Mostra a Ele o quanto você é falho, o quanto nós somos falhos. Ele já sabe, mas diga a Ele com suas palavras: Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, olha, amanhã eu não vou conseguir. Se o Senhor não fazer algo hoje, amanhã eu não vou conseguir. Se eu não mudar algo aqui no meu coração, eu não vou conseguir. Meu Deus. Se eu não mudar algo hoje, amanhã eu não vou conseguir aquilo. Aquilo que eu estou te falando, mas me ajuda. O Senhor conhece o amanhã, o Senhor conhece o ontem, o Senhor conhece o depois, né? Princípio, meio e fim. Então o Senhor pode fazer algo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer também, irmãos, que grandes são as aflições dos justos. Aleluia. E o final é como?
Diz o quê? Mas o Senhor, Mas o Senhor faz o quê? o livre de todos. O livre de todos. Está vendo? Grandes são as aflições dos justos. Aleluia. Quais são as suas aflições? O Senhor quer livrar. Quais são as suas aflições que o Senhor quer livrar? Oh, glória. Grandes são as aflições dos justos. Mas o Senhor os livra de todas. Ou seja, você tem um ajudador. Você tem alguém que trabalha por você. Aleluia. Você tem alguém que luta por você. Você não está só. Em momento nenhum você não está só. Deus ainda não te abandonou. Deus ainda não se esqueceu de você. E outra, não desistiu de você. Porque Deus não desiste. Aleluia. Já não existe isso em Deus. Glória A a Deus, desistência. papai. Sabe? Aquilo até mesmo que o inimigo declarou para a tua vida, ou determinou para a tua vida, Deus pode destruir e acabar agora. Oh, glória. Nesse exato momento. Aleluia. Porque somente Ele tem esse poder. Aleluia. Sabe? Glória a Deus. Então não adianta mimimi para Deus, eu não consigo, eu não posso. Sabe? Uma mulher ontem no carro disse assim: olha, Deus sabe que eu pertenço ao inimigo. Eu disse: não, não. Você não pertence ao inimigo, você pertence a Deus. Como assim? Porque foi Deus quem te fez. Foi Deus quem te criou, é Deus quem determina a tua vida, mulher. Eu disse para ela. Sabe? Fecha a boca do diabo agora. Como é que a pessoa tem a capacidade de falar isso? Sabe? Não é a pessoa. O diabo colocou na boca dela na hora essas palavras. Sabe? Tem colocado sim na vida de muitas pessoas isso aí. Sabe? O inimigo já tomou conta, né, da minha vida. Eu já pertenço ao inimigo. Não, eu disse: Deus te ama. Ela fala: mas eu fumo, pastor. Mas eu bebo, pastor. Mas eu me prostituo, pastor. Eu falei assim: Deus te ama. Abomina o teu pecado, mulher. Mas Deus te Aleluia. ama. Glória a Deus. Verdade, pai. Sabe? Deus te ama. Aleluia. Abomina o teu pecado, tuas ações, o teu proceder, mas te ama. Sabe? Te ama. E pode salvar, e pode libertar. Não é o fim ainda. Não acabou ainda. Sabe? Nada que alguém possa dizer para você que Deus não te Deus já te esqueceu, que Deus não está contigo. Tudo isso é conversa do inimigo. Artimanha de Satanás. Para destruir a tua vida, para fazer você parar, para fazer que você continue servindo a Ele. Mas você tem que dizer, como Paulo diz aqui no início: eu, Paulo, servo de Deus. Glória a Deus. Servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Porque por Ele, porque por Cristo, né, nos tornamos justos. E a Bíblia diz que é Ele quem nos justifica. É Ele quem fala com Deus. Sabe? Justificando você, não é o que te acusa. Né? Ele foi fazer isso. E fez uma vez lá. Foi acusar Jó. Né? Aí Deus falou: vai lá para você ver. Vê se ele vai me negar. Pode tirar tudo. Vê se ele vai me negar. É, Deus. Não é verdade? Então quem justifica você é Jesus Cristo. Perante Deus. Fica em paz, irmãos. Sabe? Se concentra no Senhor. Se concentra no Senhor. Não se concentra nas coisas do mundo, não. Na labuta, no dia a dia. Não, não, não. Se concentra mais em Cristo. Se concentra mais na palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Sabe? Procura mais ler a palavra de Deus. Buscar o entendimento do Senhor. E eu sei o quanto é difícil, irmão. Quando você vai ler a Bíblia, até sono dá. Eu já dormi na Bíblia. Mas eu dormi na Bíblia, glória. Louvado seja Deus. Coisa boa. Glória a Sabe? Deus. Pelo menos eu dormi na Bíblia. Isso é bom. Né? Dormi vendo filme. Várias vezes. Começo a assistir o filme, quando eu acordo, está passando só a letra lá em cima. Né? E por que não a Bíblia? Não é verdade? Sim. Porque é isso aqui que traz mudança. Oh, É glória. isso aqui que traz transformação. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, é isso que muda a história. Sabe? É isso que te torna um empresário. Você Glória a entendeu? Deus. Uma pessoa de sucesso, bem-sucedida na vida. É isso. Essa palavra. É esse Aleluia, livro. papai. Glória a Sabe? Deus. É esse livro que até hoje,
Continua sendo e sempre vai ser o livro mais lido do mundo, Olha, esse é o livro mais lido do mundo. Glória a Deus. E você não está lendo. Verdade. É? E você não está lendo. O livro mais lido do mundo. E você não tem lido. Olha para você ver. Que interessante. Né? Você fala, puxa, eu não mais a Bíblia? O livro mais... Eu ainda não li? Eu não estou lendo? Como assim? Pois é, irmãos. Pois é. Se surpreendam com isso. Esse é o livro mais lido do mundo. Não tem escritor melhor. Não teve. E nunca terá. Glória a Deus. É esse livro que tem mudado a história. Sabe? É esse livro que tem mudado a história de ladrão, de traficante, de estrupador, pastor, estrupador, sabe? De assassino, pastor, assassino, sabe? É esse livro que muda tudo, sabe? Porque aqui está todo conhecimento, todo ensinamento da parte de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o justo viverá da fé. Você vai perder a fé em alguns momentos, irmãos. Mas você não pode perder a fé em Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Você pode perder a fé no político. Você pode perder a fé no esposo. Você pode perder a fé no familiar, no seu local de trabalho, mas a fé em Cristo você jamais pode perder. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Vamos se Deus. colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar com os irmãos aqui o hino. Vai, não sei. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Enquanto isso você vai glorificando, irmão. Vai adorando o Glória a Senhor. Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Deus está aqui e vai sempre estar conosco. Quando você for embora, Deus vai estar contigo. Quando você deitar, Deus vai estar contigo. Glória a Deus. Aleluia. No seu Aleluia. trabalho, Deus vai estar contigo. Onde você menos imaginar, Amém. Glória a Deus. Ele vai estar contigo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Soberano, eterno. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor comigo. Glória a Deus. Jó, como pode ainda, se não tem motivos para abandona esse Deus? Oh, glória a Jesus. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Glória, aleluia. Jó, você não tem motivos, perdeu também seus filhos, seus amigos. Eu vou adorar, eu vou adorar. Deus, aleluia. Ele me deu a ele a honra, aleluia, a eles todo louvor, somente a ele, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, papai. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar?
Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perder seu bem, seu filho, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente Deus tomou, Bendito seja o nome do Senhor. a Ele, porque somente Ele é digno. A Ele é glória. Recebe o Senhor nesse momento, meu Pai. A nossa adoração, Senhor, forma, aleluia, da nossa gratidão. Reconhecendo, Senhor, aleluia, que somos falhos. Reconhecendo que somos dependentes de Ti. E sabendo, Senhor, que precisamos, aleluia, de mudança em nossas vidas. Para que o Senhor possa operar, para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa realizar em nossas vidas aí aquilo que nós não podemos realizar. Para todo sempre, amém, Senhor. Para todo sempre, seja a tua honra. Aleluia. Tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor, de nossas vidas, ó Pai. Aleluia, tudo aquilo que não é bem visto por Ti, Senhor. Aleluia. E nos ensina, Senhor, a ser adorador. Aleluia. Verdadeiros adoradores. Aleluia. Verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e verdade. Aleluia. Em nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Porque o Senhor está aqui conosco. Aleluia. Porque Tu és fiel. Porque Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Mesmo quando somos falhos, ó Deus. Aleluia. Tu és